Vamos lá, pessoal. Hoje eu trouxe uma informação sobre a situação financeira do Cruzeiro. Primeiro, a dívida já passa de 1 bilhão. Essa dívida vai ser renegociada. Tem dívidas importantes. Entre essas dívidas tem uma dívida alta com o Fábio, e isso também foi um ponto que foi muito discutido. E como ficaria isso? Há o entendimento de muitas pessoas de que assinando um novo contrato a partir da SAF, essa dívida automaticamente ela seria carregada para esse novo CNPJ. Enfim, muita coisa ainda também para ser explicada em todo esse processo de SAF e os novos contratos no novo CNPJ, e quando tudo vai estar realmente estabelecido no Cruzeiro. Agora, a dívida passa de 1 bilhão. Só neste ano de Transferban são 56 milhões de reais. Do Riascos e do Arrascaeta agora inicialmente, mais de 22 milhões de reais. E lá para o meio do ano, do Rodriguinho, mais de 30 milhões de reais. Então, são dívidas pesadas. E o que é bom a gente explicar? Aquela questão das dívidas da associação, porque quem compra o clube, ele faz um investimento, uma garantia de investimento. Foi o que o Ronaldo fez, comprando 90% das ações com a garantia de colocar pelo menos 400 milhões de investimento no Cruzeiro ao longo dos próximos 5 anos. Mas, ao mesmo tempo, ele entra como solidário a esta dívida da associação, que pode ser paga em até 10 anos, desde que em 6 anos você quite 60% desta dívida, com aqueles 20% das receitas, enfim, como diz a lei de clube-empresa. Essas dívidas de Transferban, e não são só dívidas na FIFA, Transferban tem dívida nacional também entre clubes. No ano passado mesmo, o Cruzeiro tinha uma com o PSTC do Paraná, teve que pagar antes de inscrever os jogadores na época do Felipe Conceição. Então essas dívidas, ela tem um impacto no futebol. Isso aí não dá para você deixar para frente, para pagar em alguns anos. Não, você tem que pagar imediatamente. Então, o Ronaldo vai assumir isso, essas neste ano. E a informação que a gente tem é que até o final do ano que vem, somando tudo, são cerca de 150 milhões de reais que o Cruzeiro vai precisar quitar, o Ronaldo vai precisar quitar de Transferban, de dívidas, não só essas da FIFA, como dívidas entre clubes nacionais e, além disso, multas e juros. Então o Cruzeiro tem, essa do Rodriguinho é uma parte apenas, tem outra parte ainda que vai vir. Tem uma questão do Dodô também na FIFA, uma parte que ficou do Rafael Sobres, Riascos, Arrascaeta, isso tudo com multas e juros. Só para se ter uma ideia, Arrascaeta e Riascos, a dívida exata estava lá atrás 13 milhões de reais, 13, 14. Com multas e juros, 22 milhões de reais. Então, são dívidas e mais dívidas que o Ronaldo vai ter que assumir, vai ter que pagar neste momento para que as coisas funcionem. E por isso aquela preocupação de redução de gastos, de uma folha bem enxuta para honrar os compromissos de agora para frente. Um outro assunto que preocupa, a questão das receitas. Muitas estão antecipadas. As principais, cota de TV e patrocínio master. Tem outros patrocínios que vão gerar grana na próxima temporada. PixBet e Champion, por exemplo, os que foram anunciados no final do ano. Mas o patrocínio master, nos 2 anos, ele foi antecipado. E cota de TV, desde a gestão do Wagner Pires de Sá, essa cota foi antecipada, um valor importante, 20 milhões por ano, até 2023. O que isso significa? Que essa cota de Série B do Cruzeiro, o que o Cruzeiro ganha é o que foi antecipado. Então, já faz ali a soma. Chega isso, sai isso. Então fica no 0 a 0, porque foi tudo antecipado. Então nem com isso o Cruzeiro pode contar. Poderá contar em 2022 e 2023 se voltar para a Série A neste ano. Aí poderia ter uma receita importante. Torna-se mais fundamental ainda conquistar o acesso para a elite. Outras receitas vão ser vendas de jogadores, bilheteria, sócio-torcedor. Isso tudo pode ser receita gerada para o Cruzeiro em 2022, mas claro que é um cenário que preocupa a todos, receitas bem reduzidas e tendo que trabalhar aí em busca de outras receitas e de grana mesmo para fazer a máquina funcionar. O Cruzeiro até na nota, eu destaquei isso, na nota sobre o goleiro Fábio, é que o que vem sendo feito é para a sobrevivência do Cruzeiro, porque a situação realmente preocupa e preocupa muito.
Para a gente fechar, um giro nas notícias, zagueiro Arthur foi anunciado pela Ferroviária, emprestado pelo Cruzeiro até o Arthur, que estava no Brasil de Pelotas, e o Claudinho foi emprestado ao Mirassol. Os dois vão disputar aí o Campeonato Paulista, zagueiro Arthur, meio atacante Claudinho no Mirassol, Arthur na Ferroviária. O Cruzeiro segue tentando negociar a saída do zagueiro Ramon, que tem tudo acertado para ir para o Atlético Goianiense, mas precisa rescindir o contrato aqui com o Cruzeiro, e outros atletas também que não serão aproveitados. E duas despedidas do clube, já tinha até falado sobre isso no final do ano. Belletti, Juliano Belletti, era auxiliar técnico fixo, hoje até se despediu, e outro que não ficou, não esteve na toca nos últimos dias, o Célio Lúcio, que era coordenador técnico, Cruzeiro com muitas mudanças no seu departamento de futebol. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, e a notícia é importante. Estava conversando com uma fonte minha que tem excelente relação com as pessoas do Cruzeiro, e essa fonte me contou que teme pela possibilidade de o Ronaldo Fenômeno desistir de comprar o Cruzeiro. E motivos não faltam. Primeiro deles, o que foi apresentado ao Ronaldo em relação à situação do clube é completamente diferente. A cada novo dia de trabalho ele descobre mais situações ruins, preocupantes, incluindo até algumas situações deploráveis, de contratos mal feitos e até de esquemas fraudulentos. Não bastasse isso, e o Ronaldo recentemente ainda tomou conhecimento de que as dívidas na FIFA chegam a 150 milhões de reais. Quer mais? O Cruzeiro não terá fontes, receitas, com televisão e patrocínio em 2022 e 2023. Todas as receitas já haviam sido antecipadas pelo presidente Sérgio dos Santos Rodrigues. E para piorar de vez, Ronaldo Fenômeno se tornou o grande vilão da saída do Fábio, com direito a protesto na frente do CT do Cruzeiro na tarde dessa quinta-feira. Chegaram a gritar a seguinte frase, abre aspas, Ronaldo, gordão, vem dar explicação, fecha aspas. Paulo André também foi bastante contestado por torcedores do Cruzeiro. Voltando ao papo com essa fonte, ela me disse o seguinte, abre aspas, não sei não, se continuar desse jeito, meu medo é que o Ronaldo pegue as coisas dele e volte para a Espanha, fecha aspas. Importante, Ronaldo ainda não assinou a compra do Cruzeiro, ainda está naquela fase de diligências em que o investidor conhece toda a situação do clube e ele pode acabar desistindo da compra do Cruzeiro, mesmo já tendo feito uma série de medidas importantes, como a dispensa do Fábio, como as saídas de Vanderlei Luxemburgo e Alexandre Matos, como a não contratação do Pará, entre outros movimentos. Então, o torcedor do Cruzeiro que imaginou que a chegada do Ronaldo transformaria o clube em uma superpotência e que agora está cornetando o Ronaldo, ainda corre o risco de ver o Fenômeno se mandar. Para fechar, mais uma informação exclusiva sobre contratação. O volante William Oliveira, 29 anos de idade, disputou o Campeonato Brasileiro da Série A pelo Ceará em 2021, está muito perto de virar reforço do Cruzeiro. O anúncio deve acontecer nas próximas horas. O atleta esteve em campo 18 vezes na temporada passada.